Pois muito bem, manhã da segunda-feira, hoje é dia 7 de julho, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o Tenente Marcelo Stasaki, comandante do 2º Pelotão Rodoviário do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, juntamente com os soldados Cleomar Teles e Luiz Felipe Milbrat. E nós vamos conversar sobre os acidentes na região e também sobre o excesso de velocidade nas rodovias. Vou cumprimentando primeiramente o Tenente Stasaki para que nos fale um pouco a respeito de toda essa movimentação, do cuidado, do zelo que a Polícia Rodoviária, a Brigada Militar da Polícia Rodoviária tem aplicado no seu dia a dia. Tenente, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da rádio. Uma satisfação, Sérgio, né? Pela primeira vez estamos visitando os estúdios da rádio, né? Já tínhamos participado em outro momento com o Marcelo, porém via online. Mas é importante, nós sempre enfatizamos isso, né, o agradecimento que nós temos também com os meios de imprensa por essa janela que nos dão, né, essa voz que vocês nos impulsionam para poder chegar às pessoas, porque nós sabemos que o rádio hoje está presente dentro do carro e o que nós precisamos realmente convencer no momento que você fala em comportamento de trânsito é o condutor, são as pessoas que circulam no dia a dia. Todos nós somos, né, raramente não temos um maior de idade habilitado ou que conduz um veículo. Hoje o carro ele deixou de ser, né, um luxo e sim uma necessidade, assim como o telefone celular também não é mais luxo, é uma necessidade do nosso dia a dia. Então agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos dão, né, para poder trocar algumas ideias, passar algumas informações, esclarecer algumas questões e chamar um pouco de atenção também, né, para o que está acontecendo no nosso entorno, no nosso dia a dia, pois todos nós, de uma maneira ou outra, estamos envolvendo, né, e somos vítimas em potencial agora, nos comentários que nós fazíamos aqui no corredor, né, tu também já se envolveu num sinistro de trânsito, né, felizmente sem gravidade, mas todos nós estamos sujeitos, de uma hora para outra, nos envolver dessa forma. Não havendo gravidade, estamos todos felizes. Nossa preocupação realmente é quando temos uma pessoa ferida ou até uma perda de vida, né, como aconteceu na noite de ontem aqui em Bom Princípio. Bom, Tenente, para nós é uma alegria também poder recebê-los aqui nesta manhã, cumprimentar também os soldados, o Teles e o Luiz Felipe. Bom dia. Bom dia. E a gente gostaria de saber um pouco mais dessa movimentação, desse cuidado, como eu falava anteriormente, né, que a Brigada Militar então aplica no dia a dia através das suas corporações, no sentido de monitorar, né, e orientar os motoristas nas rodovias. É importante esse esclarecimento, né, porque as pessoas às vezes confundem, né, o policiamento rodoviário do comando rodoviário com polícia rodoviária, né? Não deixa de ser um policiamento realmente em rodovia, mas é um braço, uma especialidade da Brigada Militar, especializada nesse viés mais para trânsito, porque está diretamente na rodovia com a circulação das pessoas. Então, pensando nesse viés, a gente adota algumas providências, sempre buscando a melhor segurança viária, sempre estudando e tentando aplicar os 3 E's também da segurança viária, que é a engenharia, a educação e aí o esforço legal é o qual nós estamos diretamente envolvidos, mas não deixamos em determinados momentos também de atuar com a questão engenharia, conversando com o Dair, que é responsável aqui pela 452, né, pela 826, ou com a própria concessionária agora, né, com o trecho pedagiado. E também sem esquecer a questão da educação, pois nós precisamos unir esses 3 esforços, essas 3 vertentes, né, que é a engenharia cuidando das rodovias para colocar um traçado e uma condição melhor de segurança nas vias. Precisamos que pessoas educadas utilizem essas vias quando melhoradas, né? E quando isso não é possível, entra a Brigada Militar com seu esforço legal fazendo a fiscalização no sentido de tentar coibir qualquer outro excesso. Então, dessa forma, nós trabalhamos aqui na região, né, no entorno de Bom Princípio, no entorno de Feliz. Nós temos as rodovias importantes, que é a 122, que é a 452. Hoje, pelo menos a estatística nos mostra isso, onde nós precisamos ter um olhar um pouco mais apurado, né, porque o sinistro de trânsito ele acontece em qualquer local. Pois o grupo rodoviário aqui de Bom Princípio, em 2025, falando em gravidade, né, trabalhando as questões mais sérias, já atendeu, eram 6, com o de ontem são 7 sinistros em que pessoas perderam a vida. E o objetivo nosso sempre é isso, né, é salvar vidas, não diria nem salvar vidas, mas evitar que vidas se percam. Já
já podemos, de certa forma, nos mostrar contente quando você fala em estatística. Às vezes a gente parece um pouco cético, né? Porque a gente olha números, né? A gente fala, números que envolvem pessoas, envolvem vidas. Mas 2024, nesse mesmo período do ano, de janeiro até início de julho, que Bom Princípio já tinha atendido 11 sinistros em que pessoas perderam a vida. 2025, ontem é o 7º, então já é, né, um resultado em que nós consideramos positivos. Não temos como comemorar porque pessoas ainda morreram, mas já é uma redução, né? Já são 4 vidas que não se foram, se compararmos simplesmente estatística. E aí nós trazemos, né, isso já como resultado pela aplicação dos 3 E's que eu referenciei, né? Pois nós diariamente conversando com os órgãos responsáveis, tanto o CSG como o DAIA, com palestras nas escolas também, e utilizando a imprensa, como eu disse no início, levar algumas informações e esclarecer algumas coisas também para os condutores e fiscalizando quando necessário. Na outra oportunidade que conversamos com o Marcelo, nós referimos a questão ali do entroncamento, né, da 452 com a 122, a necessidade que nós tínhamos também de uma inovação em pontos de fiscalização com os radares, pois percebíamos uma necessidade de mudança, porque esse tipo de fiscalização com os aparelhos, eles objetivam alterar um comportamento em determinado local, né? Os locais que nós tínhamos habitualmente com fiscalização, nós já havíamos conquistado uma alteração de comportamento das pessoas e precisávamos inovar, pois percebimos novos locais com necessidade e assim já colocamos, né? Vocês devem já ter percebido, né, que nós temos outros pontos em que o policiamento aqui com o Teles, que é o 01 de Bom Princípio, que é quem chefia a equipe aqui em Bom Princípio, né, já atuando ali mais próximo à saída da cidade de Bom Princípio, aquela travessia perigosa que achamos da 122 para acessar a 452, ou os retornos que temos mais à frente também, em que nós temos outro ponto de fiscalização com radar, enfim, né, são manobras que precisamos fazer no dia a dia e no desenvolver o trabalho de policiamento rodoviário, sempre no viés, né, de tentar dar mais segurança para as pessoas, nós, né, todos que utilizamos o trânsito no dia a dia, mais diretamente com as rodovias. Felizmente, os números nos mostram uma redução, né? Não, como eu disse, não podemos comemorar que pessoas ainda perderam a vida, mas talvez lá no final do ano, quando foram fechar todas essas contas, nós só tiveram o resultado positivo de uma pessoa a menos que morreu nas nossas rodovias em relação a 2024. Não temos como mensurar o valor de uma vida, então acho que já podemos nos contar como satisfeitos. O tenente falou sobre pessoas educadas dentro dos carros transitando. Teles, a gente teve uma dificuldade bem grande ali quando foi feita essa modificação no entroncamento da RS 452 com a 122. Como é que educar essas pessoas? O que fazer? Qual é o caminho que tem que ser utilizado pela Polícia Rodoviária Estadual nesse sentido? Bom dia, um prazer estar aqui hoje com a bancada, com todos vocês. A questão da educação acho que vem desde a escola, né? Hoje nós representantes do trânsito, a gente tem o Código de Trânsito para aplicar as leis. E como o tenente falou ali, tá, a gente faz toda a questão, né, do trânsito, fazer a sinalização, como ali naquele ponto foi modificado. Foi colocado ali os balizadores, né, para que o pessoal fizesse um acesso mais à frente, né. E assim mesmo ainda a gente tem problemas ali, né. O pessoal ainda acaba, né, fazendo ali uma conversão que não é para fazer, e a gente atua através da fiscalização, né, chamando a atenção, né, e conversando. Alguns outros pontos estão sendo realizados na RS 122, né, que é a questão de ampliação de pontos onde está havendo a fiscalização com uso de radar, né? Sim, nós aumentamos ali 2 pontos, né, devido ao levantamento dos números, né, onde teve mais sinistro de trânsito. Hoje foi colocado no KM 27, né, e no KM 26. Ali no KM 26 é o acesso que vem de Bom Princípio, né, que sai do viaduto e já tem aquele acesso direto na 122 ali. Obtemos já resultados já positivos na redução. Muito bom. Essas ações do dia a dia são importantes. A gente falava há pouco a respeito dos dados, né? Os dados que nos mostram que as ações, elas foram eficientes ao longo do período. Quem está sempre na linha de frente também é o Luiz Felipe Milbrat, que é soldado também da Polícia Rodoviária de Bom
princípio, e que pode nos falar um pouquinho também dessa relação das pessoas que chegam ali e que às vezes precisam ser orientadas. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. O Grupo Rodoviário de Bom Princípio está num ponto estratégico ali, onde muitas pessoas, devido à localidade da nossa região, param ali para serem orientadas, para ir a Caxias, para principalmente Gramado. Então é um grupo muito importante isso aí para orientação, não só para a parte de trânsito, mas também para a pessoa que está passeando e coisa. Então esse é um serviço que a gente também presta, né? E ajudar com a ponte aqui que tinha, né, a nossa ponte aqui que foi embora com as enchentes, daí dar rotas alternativas para as pessoas. É um serviço que a gente também presta, né? E por ser um ponto estratégico ali, muita movimentação passa ali e a gente nota que muitas pessoas de fato precisam, né, dessa orientação, e a gente percebe também que a Polícia Rodoviária faz isso com muita propriedade. Sim, é também do nosso serviço, né? Além da fiscalização de trânsito, né? Tentar reduzir números de sinistros e coisas, ajudar a população em todos os aspectos, não só na orientação, quanto a pessoa quando chega ali para um banheiro, uma água, alguma coisa, também faz parte do nosso serviço atender bem todos que chegam ali. Tenente, as ações daqui para frente, como vão ser tomadas, a partir de que princípio, e para melhorar ainda mais esses dados que o senhor se referia? Sérgio, a atividade de fiscalização ela é antipática por si só, né? Então, quem trabalha com fiscalização de trânsito não pode ter a esperança de ser, né, ou contar com a simpatia das pessoas, que ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Isso, tanto eu como você, a gente não sente à vontade nesse sentido. Mas o esforço legal em que nós estamos diretamente envolvido, como mencionei, nos obriga a ter algumas atitudes antipáticas. Uma delas é a questão da fiscalização do excesso de velocidade. Percebemos na 122 um exagero, e bastante severo esse exagero, não só nos números traduzidos pelo próprio radar quando ele é empregado, mas também quando percebemos a gravidade dos sinistros. Um exemplo foi esse de ontem, né, em que nós tivemos o condutor arremessado de dentro do veículo por praticamente 40 metros, o que nos indica a velocidade que ele transitava e também, possivelmente, né, claro que só agora só a perícia agora vai poder afirmar, né, ele deveria estar sem cinto de segurança, mas o cenário nos indica isso. Ele contava com 2 crianças dentro do carro, uma de 16, né, uma adolescente de 16 anos e um menino de 10 anos. Felizmente, os ferimentos deles se machucaram também, mas foram mais leves por estar utilizando o cinto. Ou seja, o cenário que nós observamos ali realmente é uma mistura de algumas infrações de trânsito, que é o excesso de velocidade, que as pessoas se enganam muitas vezes, porque a engenharia, que é um outro caso, está dentro dos 3Es, com a chegada da concessionária, tem nos proporcionado um piso com melhor aspecto de rodagem, né? Então nós temos uma característica de rodovia um pouco diferente na relação conservação, porém a complexidade dela é a mesma que nós tínhamos, né, já há muitos anos atrás. Ou seja, a rodovia não mudou, nós temos um melhor piso de rodagem. Só que as pessoas, às vezes, ou ela nos induz a um certo engano em achar que nós podemos exagerar em algum ponto por nós ter um aspecto mais adequado. Claro que ela tem um caráter melhor de segurança, né? Ela está melhor sinalizada, ela está com um piso melhor, porém, se a pessoa não tiver realmente o domínio do seu veículo, saber o que está conduzindo e os riscos todos que ela está sendo acometida no momento de qualquer infortúnio, isso nada vai resolver, né? Nós somos bastante combatidos nessa questão quando fiscalizamos velocidade, em que as pessoas nos dizem, nós estamos em 2025, carros modernos, a concessionária está aí também, está falando em rodovias modernas, mas e o nosso condutor? O nosso condutor, ele está também modernizado e preparado para transitar numa rodovia moderna e utilizar um veículo com a tecnologia que tem, né? No momento que nós temos, por qualquer motivo, um pneu estourado, nós temos a habilidade e a certeza que conseguimos fazer o domínio e evitar um mal maior, né? No momento que um caminhão aqui, né, nosso clima ele altera muito facilmente, principalmente nas subidas de serras, em que nós temos muita umidade, né? Se um caminhão fizer um L na nossa frente, eu tenho a certeza que eu vou conseguir manobrar o meu veículo para evitar um choque e machucar, não só me machucar ou eu perder a vida, machucar pessoas ou também terceiros, né? Então essas coisas nós ainda temos dúvidas. Aí quando trabalha a educação, nós precisamos, não é ensinar as pessoas
a conduzir. Isso é lá o CFC que tem a obrigatoriedade de preparar o condutor. Mas nós temos que, no mínimo, alertá-las e educá-las de forma que elas tenham consciência disso, né? Que ninguém é super-herói. No momento do infortúnio, quantos de nós temos um treinamento, temos experiência de dominar um carro rodando em pisto molhado? Nós não temos esse tipo de ensinamento no CFC. E aqui as nossas rodovias são características a isso. Então vem o esforço legal. Então eu já falei da engenharia, que está hoje melhorada, eu já falei da educação que nós precisamos levar às pessoas, vem o nosso esforço legal, que é a parte mais antipática do processo, que é fiscalizar as pessoas. Como é que em rodovia, a principal fiscalização que você tem para combater sinistros sérios são 3 infrações: é o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local indevido e a embriaguez. São os 3 carros-chefes hoje dos acidentes que nós temos na região aí. Não só aqui em Bom Princípio, mas também região de Caxias, de Farroupilha, de Bento Gonçalves. Aí entra a polícia, porém nem todas as pessoas entendem, né? Quando vê o policial em determinado ponto com o radar na mão e vem aquela velha questão, né? Que estão ali por mando de alguém, mas não é. Quando se determina um ponto, como agora nós alteramos, tem um estudo por trás. Alguns locais para fiscalização é feito todo um planejamento estratégico, todo um estudo de necessidade, e aí sim se começa a aplicar, né, a fiscalização ali para que se altere comportamentos. E assim nós vamos seguir, né, nosso dia a dia de policiamento rodoviário. Eu retornei à rodoviária agora em maio, fez um ano, né, então nós estamos trabalhando tanto na região de Caxias, Farroupilha, como aqui em Bom Princípio, e aqui junto com o Teles e com o Milbert, nós estamos direcionando algumas coisas nesse sentido, trazendo a fiscalização para locais mais críticos, né, já porque nós percebemos que onde já se alterou o comportamento necessário ali, não da forma adequada, mas já se tem, então nós temos os locais com um pouco mais de necessidade, e assim vamos trabalhar. Agora também, voltando um viés um pouco para a 452, que ela exige um cuidado maior, porque a 122 já dá sinais, né, de que o que se tem ali, o comportamento já começa a se alterar um pouco, mas nos preocupa muito a 452. Pista simples, né? Às vezes sem acostamento também. Exato, ela tem uma característica diferente do que nós temos na 122. E os meios de recurso, eu dei agora, para chegar na rádio, né, eu dei uma olhada até ali, às vezes um simples ponto de ônibus que nós temos na rodovia, ela quase em cima da rodovia, no momento que esse ônibus para pegar um cidadão naquela parada, ele para com a parte do veículo em cima da pista. Ou seja, se o serviço TASAC não tiver a condição de avaliar que numa certa distância eu tenho um ônibus parado, ou daquele ônibus pode até descer uma criança e atravessar de inopine na rodovia, porque são muitas residências, né, que moram são lindeiras às rodovias, né, e com certeza ele não vai conseguir evitar um sinistro a tempo, de evitar um dano para si, dano corporal, ou a terceiros. Porque nem sempre a gente tem esse grau de avaliação. Então precisamos trabalhar sempre nesse sentido. Então, quando você ouvir falar em policiamento rodoviário, nós sabemos da antipatia que nós colocamos em cima da rodovia, mas também sabemos da necessidade que você tem. Alguém precisa, né, estar ali para colocar ou demonstrar para o cidadão o risco que ele está correndo quando transita pela rodovia. Excelente entrevista nesta manhã com o Tenente Marcelo Stassac, comandante do 2º Pelotão Rodoviário do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, juntamente com os soldados Cleomar Teles e Luiz Felipe Milbrat, sobre acidentes na região e sobre o excesso de velocidade. Senhores, muito obrigado pela atenção com a Rádio Vale Feliz, parabéns pelo vosso trabalho e tenhamos sempre boas oportunidades de trazer informações importantes para a nossa população. Muito obrigado. Sérgio, mais uma vez, nós que agradecemos, Marcelo, né, pela janela, como eu disse, né, pela janela que nos dão. Conte conosco, também esperamos poder contar com os senhores, né, para difundir essas questões, porque o viés educação de trânsito, ele não é fácil, as pessoas são muito resistentes quanto a essas questões, cada um tem a sua verdade, né, entende a sua verdade, mas quem acompanha dia a dia, como acompanhamos ontem, aquele sinistro fatal que tivemos lá em IP, em que o pai e 2 crianças perderam a vida lá, né, junto do caminhão, um menininho de um ano e 11 meses e o outro de 7 meses, né? Então quem vê aquelas crianças é que consegue realmente traduzir e trazer para o dia a dia o risco que nós todos somos acometidos. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? E conte conosco também, porque foi preciso. Da mesma forma, muito obrigado.